Olá! É muito bom estar aqui novamente com você no canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Na última aula, eu, professora Cristiane, ensinei a fazer o ponto alto e um jogo americano. Conseguiram realizar? Deixe seu comentário contando sua experiência. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Você não pode ficar de fora. Nesta aula, eu ensinarei a técnica do crochê circular e mais um ponto fundamental para fazer suas peças em crochê: o meio ponto alto. E para aprender a praticar esses fundamentos, nós faremos esse lindo suplá. Então, pegue seu material e vem aprender comigo! Estou utilizando um fio número 6 e uma agulha de tamanho 4 milímetros. Se você preferir, você pode utilizar um fio número 4 e uma agulha de 3 a 3,5 milímetros. Mas você precisará fazer mais carreiras para chegar ao tamanho que deseja. Há duas formas de iniciar o crochê circular: fazendo um círculo comum ou um círculo mágico, ou anel mágico. O anel mágico fica mais fechadinho e por isso ele é mais utilizado na técnica amigurumi. Eu iniciarei o nosso suplá fazendo o círculo comum. Para isso nós vamos laçar o fio à agulha, como já ensinei nas outras aulas. Então você vai fazer o ezinho, passando o fio que vai para o novelo aqui por cima do fio que fica para a palma da sua mão. Vai inserir a agulha e dar uma laçadinha. Então, você vai firmar aqui os dois fios e vai subir a agulha. Vai ficar aqui uma laçadinha. Ajusta aqui o fio e vamos fazer, então, 4 correntinhas de base para fazer o nosso círculo comum. Então, primeira, segunda, terceira e quarta. Chegada aqui a nossa quarta correntinha, nós vamos voltar aqui na primeira correntinha, inserir a agulha dentro dessa correntinha e nós vamos, então, fazer um ponto baixíssimo aqui para unir e fechar esse círculo. Então, nós vamos laçar o fio e trazer aqui por dentro já das duas alcinhas, desta forma. Então, aqui tá pronto o nosso círculo. Deixa eu ver que ele fica bem vazadinho, e aqui por dentro é onde trabalharemos os nossos pontos da primeira carreira. Para dar altura ao nosso ponto, nós vamos fazer uma correntinha de subida que não contará como o primeiro meio ponto alto. E então, nós vamos, esse fio aqui que sobra da nossa laçada inicial, nós vamos trabalhar com ele aqui rente aos pontos, para que nós já o arrematemos enquanto construímos os nossos pontos da primeira carreira. Então, nós vamos, para fazer o primeiro meio ponto alto, laçar o fio, inserir a agulha aqui dentro desse anelzinho, dentro do círculo, laçar novamente, trazer aqui o fio para dentro e ficar com 3 laçadinhas aqui na agulha, presas à agulha. E agora nós vamos laçar novamente e passar de uma só vez o fio por dentro das 3 alcinhas aqui da agulha, dessa forma aqui, de uma só vez. Nós vamos fazer 12 pontos meio alto aqui dentro desse círculo.
Então, o primeiro tá feito. A primeira correntinha que nós fizemos, ela não conta como o primeiro ponto. Então, laça o fio. E aí, para fazer o meio ponto alto, nós vamos inserir aqui dentro do anel a nossa agulha, laçar e trazer o fio aqui para dentro, ficando com 3 alcinhas presas aqui à agulha. Então, nós vamos laçar novamente, de uma só vez, passar o fio aqui por dentro das 3 alcinhas. Então, laçado, conduz aqui o fio por dentro das 3 alcinhas, de uma só vez. Aqui temos o nosso segundo meio ponto alto. Novamente, lace o fio, introduz aqui dentro do anel ou círculo, não é o mágico, é o comum. E aí você laça, traz o fio para dentro, laça novamente e passa aqui por entre as 3 laçadinhas da agulha. Dessa forma você vai construindo seus meio pontos altos. Ele é bem parecido com o ponto alto até essa parte, a parte de laçar, que no ponto alto a gente laça 2 vezes, né? A gente laça, tira primeiro as 2 primeiras alcinhas da corrente e depois laça novamente e tira as restantes. Aqui não, nós vamos laçar o fio, inserir aqui dentro do círculo, laçar novamente, até aqui é igual. Só que na última laçada, passa por dentro das 3 alcinhas de uma só vez. Ele vai ficando com esse aspecto aqui. Ele não é baixo, como o ponto baixo, né? E também não é tão alto assim como o ponto alto. Então, ele é um ponto intermediário. Ele dá um acabamento um pouco diferente dos demais pontos. Então, vamos fazer aqui 12 meio ponto alto. Para isso, para contar quantos nós já fizemos, a gente vai olhar aqui por cima dessas alcinhas aqui. Então, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos que fazer um total de 12. Após fazer os 12 meios pontos altos, nós vamos, então, unir aqui essa primeira carreira, para que ela não fique vazada aqui no final. Então, nós vamos inserir a agulha aqui por dentro do primeiro ponto, passando pelas 2 alcinhas, laça o fio e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos laçar, trazer o fio aqui para dentro e já passar aqui pela alcinha que estava na agulha. Então, nós vamos ter esse acabamento aqui, ó. Atrás, o fio que nós escondemos já está aqui, ó. Ele tá aqui por dentro e a pontinha sobrou aqui. Depois nós podemos cortá-la. E nós vamos, então, fazer uma correntinha para dar altura ao ponto. E no mesmo ponto de base, onde fizemos esse último ponto aqui, essa corrente, nós vamos laçar o fio e trabalhar aqui nesse mesmo ponto. Então, nós vamos inserir, traz o fio aqui, laçado. Ficamos com 3 alcinhas. Laça novamente e conduz a agulha aqui por dentro dos 3 fios, das 3 alcinhas que estavam na agulha. Para esta segunda carreira, nós vamos fazer ela toda em aumentos. O que são os aumentos? São quando temos 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Isso é um aumento, tanto para o crochê convencional, quanto para a técnica amigurumi. O aumento representa exatamente isso. 2 pontos dentro do mesmo ponto de base.
Então, nós vamos aqui laçar o fio e entrar no mesmo ponto de base, onde acabamos de fazer o nosso último meio ponto alto, que foi o primeiro, na verdade. Então, nós vamos inserir aqui no mesmo lugar, laça o fio, conduz aqui para dentro, dá uma altura com a agulha, laça o fio e conduz aqui por dentro das 3 alcinhas. Então, são 2 pontos dentro aqui do mesmo ponto de base. Nós vamos fazer esse mesmo procedimento por todos os pontos da carreira. Então, se nós tínhamos na primeira carreira 12 pontos, ao final aqui, então, da nossa segunda carreira, nós estaremos com o dobro, que seria 24 pontos. Então, nós vamos aqui, novamente, para mostrar o aumento. Laçar o fio, introduzir aqui por dentro do ponto, passando aqui por baixo das 2 alcinhas que compõem o ponto. Laça o fio, conduzindo para dentro aqui. Para dentro do ponto. Dá uma altura com a agulha aqui puxando levemente para cima. Laça novamente e conduz o fio por dentro das 3 alcinhas que estão na agulha. E aqui dentro, no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, você faz mais um meio ponto alto. E assim nós temos um aumento. Aqui então é o nosso terceiro aumento. Nós vamos fazer 12 aumentos. Encerrado aqui então os nossos 24 pontos, a nossa segunda carreira em aumentos, toda em aumentos. Então, nós estaremos dessa forma. E fica aqui uma divisão ao final. Aqui é aquela primeira corrente que nós fizemos de subida, para dar altura ao ponto. Então, nós vamos agora prender um ponto baixíssimo aqui, dentro do primeiro ponto que nós fizemos na carreira anterior. Então, nós vamos inserir a agulha aqui por dentro do ponto e já laçar e já passar por dentro do ponto e por dentro da alcinha aqui da agulha. Aqui e aqui. E assim nós fechamos o círculo. Fechando dessa forma, nós não ficamos com uma linha que costuma formar na união do círculo. E assim fica uma união invisível e fica um acabamento mais bonito. Então, novamente, nós vamos subir aqui uma corrente para dar altura e vamos iniciar a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um meio ponto alto sozinho, isolado aqui, dentro do mesmo lugar onde subimos a corrente. Então, você vai subir aqui um meio ponto alto, no mesmo lugar onde você fez a corrente, e agora sim você faz um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, você insere a agulha aqui no mesmo lugar onde você acabou de fazer o seu ponto. Então, nós temos aqui um ponto isolado e um aumento. Agora, nós vamos fazer mais um ponto sozinho aqui e um aumento. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Nós vamos fazer essa sequência de um ponto sozinho e um aumento até o final dessa nossa terceira carreira. E no final, nós estaremos, então, com 36 meios pontos altos. Vou fazer aqui o último aumento. Terminei a terceira carreira e já fiz o ponto baixíssimo, unindo o último ponto ao primeiro. Agora, iniciaremos a quarta carreira
que terá a sequência de 2 meios pontos altos isolados e um aumento em toda a volta do trabalho. Então, faremos uma corrente de subida e aí nós vamos fazer laça o fio e no mesmo ponto aqui que nós fizemos a nossa corrente, nós vamos entrar com a agulha, laçar o fio, trazê-lo para frente, para dentro do trabalho. Então, nós laçamos novamente e já passamos aqui pelas 3 alcinhas de uma só vez. Primeiro ponto isolado. Passa para o ponto seguinte, faz mais um meio ponto alto isolado. É importante, para trabalhar os pontos, que o polegar aqui e a mão que segura o fio, ela ajude aqui a você controlar aqui o trabalho, apoiar a mão dominante, para que você não tenha dificuldade, o trabalho não ficar virando, para você conseguir fazer os pontos com uma certa uniformidade no tamanho. Então, fizemos aqui o nosso primeiro aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Laça o fio novamente, agora vai fazer 2 pontos de forma isolada. Primeiro ponto sozinho, passa para o ponto seguinte, faz mais um ponto sozinho. Então, aqui é o seu segundo ponto isolado. E agora, o segundo aumento. No caso, então, mais 2 meio ponto alto aqui, no próximo ponto de base. E você vai seguir essa sequência até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Chegado aqui, então, ao final dessa 4ª carreira, você vai inserir a agulha aqui pelo primeiro meio ponto alto que você fez, laçar o fio e fazer um ponto baixíssimo para unir aqui esse círculo. Então, sobe uma corrente e vai dar sequência ao trabalho. Lembrando que eu vou fazer até aqui com você, mas eu vou te explicar como que você vai continuar subindo esse trabalho. Então, a sequência, ela vai seguir numa crescente. Então, você iniciou aqui a primeira carreira, você iniciou fazendo o seu círculo comum e depois 12 meio ponto alto aqui dentro do seu círculo. Então, essa foi a sua primeira carreira com 12. A segunda carreira foi feita inteira em aumentos, com 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E você ficou ao final com 24 meios pontos altos. Na terceira carreira, você fez a sequência de um ponto isolado, um aumento. Um ponto isolado, um aumento, seguindo essa sequência até o final. Todas as carreiras, elas vão totalizar 12 aumentos, porque a sua base inicial foi 12. Então, na sua terceira carreira, você totalizou com 36 meios pontos altos. Na quarta carreira agora, você encerrou com 48 meios pontos altos, fazendo sempre 2 pontos isolados, um aumento, 2 pontos isolados e um aumento. Na quinta carreira, é sempre você acrescentar agora daqui para frente, a quinta, sexta, sétima, você sempre acrescenta mais um ponto isolado na sequência. Então, na sua quinta carreira, você terá 3 meio ponto alto isolado e um aumento. 3 meios pontos altos aqui em sequência, isolados e depois um aumento. E assim você vai trabalhando as suas carreiras. Então, na sexta, você vai fazer 4 meios pontos altos
e um aumento. 4 meio ponto alto, um aumento. Então, na sétima, 5 meio pontos altos e um aumento. E essa é a lógica do crochê circular. Sempre aumentar um ponto isolado na carreira seguinte. Aí vai crescendo o trabalho de forma uniforme e não embabadando o trabalho. Chegado aqui, então, até o final da carreira desejada, eu fiz um total de 8 carreiras e achei que ficou num tamanho bom, porque eu não queria ele muito grande. Se você quiser continuar aumentando, é só seguir o mesmo passo a passo, colocando sempre um ponto isolado na sequência da carreira. Então, aqui eu terminei a minha 8ª carreira. E aí, eu comecei já a fazer um acabamento, que será esse biquinho aqui, que nós vamos fazer no nosso suplá. Para fazer esse acabamento, nós vamos fazer dessa forma. Chegado lá, então, aqui, ao final da sua união do ponto, que você fez o ponto baixíssimo para unir aqui e fechar o círculo, você vai subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, e nós vamos trabalhar em pontos altos e baixíssimos. Então, nós vamos fazer aqui 3 correntes, que já será o nosso primeiro ponto alto aqui do biquinho. E aí, nós vamos laçar o fio e no ponto seguinte, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, primeiro e segundo, no mesmo lugar, como se fosse um aumento aqui. Segundo. No total, nós vamos fazer um ponto alto com as 3 correntes de subida e mais 2 aqui no próximo ponto, ficando com 3. E aí, nós vamos pular o próximo ponto e no seguinte, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, prendendo aqui o nosso trabalho e finalizando o nosso biquinho. Então, laça o fio aqui e já tira aqui, na próxima alcinha. Então, você vai fazer assim por toda a sua volta, até encontrar aqui novamente. Para finalizar o biquinho, você vai fazer o seu ponto baixíssimo. Aqui no meu não ficou o espaço de uma corrente entre um ponto de base e o outro, não tem problema. Então, você vai finalizar aqui junto com o ponto onde você iniciou o bico, fazendo o ponto baixíssimo. E unindo assim, fazendo o acabamento. Então, você vai cortar o fio, puxa o fio aqui do novelo, corta. E agora, você vai esconder o fio por trás do trabalho, com a agulha de tapeçaria. Então, está pronto o nosso suplá. E esta foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha e escreva nos comentários o que achou de fazer essa peça. Eu vou amar saber. Um grande abraço e continue me acompanhando. Até a próxima aula!